Quer um outro exemplo disso, de como a esquerda e o regime desses socialistas e comunistas usam para manipular e controlar as massas? É o caso da Mind, a empresa de social media que virou notícia recentemente e está enrolada até o pescoço depois da morte da menina Jéssica, que tirou a própria vida depois que um site de fofocas controlado por essa empresa Mind publicou mentiras, fake news sobre a menina. Investigações privadas estão levantando informações valiosíssimas a respeito da prática de disseminação de fake news adoidado e relacionamento da Mind, preste bem atenção, com o governo atual, que se diz dono da verdade e do amor que venceu o ódio. Levantamento feito por um conhecido influenciador com provas, isso é importante dizer, mostrando que a Mind controlava mais de 40 influenciadores digitais, todos eles de esquerda, para plantar pautas que eram de interesses dos clientes. Um deles, segundo o influenciador, era o próprio governo federal. Entendeu? De acordo com as provas apresentadas por esse influenciador digital aí, que chegou a montar um documentário bem interessante a esse respeito, essa empresa, a Mind, no comando dos mais de 40 influenciadores de esquerda, conseguia, com algumas postagens iguais em todos eles, mais de 300 milhões de visualizações. Isso é muito e forte demais em termos de convencimento de opinião pública. Quando isso acontece, eles conseguem convencer os algoritmos das redes sociais, YouTube, Instagram e todas as outras, a entenderem que aquele determinado assunto que eles querem que viralize é um trending topics do momento, ou seja, que é de interesse de todos, do público em geral, porque está sendo publicado pelos maiores influenciadores brasileiros, que são gerenciados por ela. E o que acontece a partir daí? Os algoritmos começam a impulsionar aqueles tópicos ainda mais para outros milhões de usuários. Desse jeito, ela espalha as fake news. E o que foi descoberto é que essa empresa, a Mind, tem afinidades com a primeira-dama e com o governo de esquerda, que teria repassado cerca de R$1 milhão para a gerenciadora de conteúdos. Para fazer o quê? Isso foi revelado pelo influenciador digital. Veja como são as coisas. Se essa empresa manda seus gerenciados de esquerda detonarem alguma pauta de direita, a ordem vai viralizar e se tornar uma realidade. Mas se o lado da direita fizer alguma coisa e a empresa disser que é fake news, então o lado da direita é que será facilmente cancelado, destruído. Entendeu o perigo desta ferramenta nas mãos do governo? E o topo da pirâmide dessa empresa esteve na posse do presidente e em alguns outros encontros chegou a divulgar através de seus gerenciados, como disse um influenciador, muitas campanhas do governo atual depois da posse do presidente Lula. Ou seja, para quem dizia que era contra as fake news, não combina nada para um governo se relacionar com uma empresa que está sendo acusada de disseminar justamente fake news. E que terminaram com a morte de uma pessoa inocente, uma jovem de 22 anos, a Jéssica. Era sobre esse assunto que o presidente Jair Bolsonaro se referia quando mandou o recado da praia nessa quinta-feira. Ele mencionou a descoberta do suposto envolvimento das donas da Mind com o governo, não apenas no episódio da morte da jovem de 22 anos, mas também com a possibilidade de manipulação das eleições de 2022. No texto que Bolsonaro se referiu, de autoria de Mônica Cury, identificada como membro do Movimento Líder Brasil, está publicado o seguinte, aspas, após a descoberta da Mind ter responsabilidade pela indução ao suicídio da Jéssica, aparece outra bomba de que ela pode ter manipulado as eleições de 2022 e assim podem ser encontrados vários crimes eleitorais cometidos com as maiores celebridades do país. Fecha aspas. O texto diz ainda que Fátima Pissarra,
o Pissarra, sócia da agência, que também tem Preta Gil, a filha do músico Gilberto Gil, como a outra dona, participou da equipe de transição do governo Lula e tem dado diversas declarações a favor do presidente, que é chamado no texto de Dilma, e também contra Bolsonaro. O texto ainda diz ter provas suficientes de manipulações de falas do ex-presidente retiradas de contextos com o intuito exclusivo de prejudicá-lo, mesmo sabendo que estavam cometendo crime. Se as autoridades policiais e o Ministério Público aprofundarem mesmo nas investigações com base nas provas que o influenciador e a autora do texto dizem ter, aí a coisa vai ficar ruim mesmo para os que estão no poder hoje. Resta saber como o judiciário vai tratar do assunto, já que fez um esforço enorme para retirar o então candidato Lula da cadeia e colocá-lo na cadeira de presidente em 2023. Como se vê, o chamado gabinete do ódio e das fake news não está exatamente onde se acostumou a apontar o dedo. Não, tem que olhar direitinho. Tudo faz parte da busca pela eternização do poder. É jogo sujo, onde um fala do outro sem olhar para o próprio rabo. Condenam o que os outros fazem, sendo que eles mesmos fazem muito pior. E quando são pegos, inventam justificativas ou narrativas para o que fizeram e se inocentam. Eles acusam do que eles fazem. Isso é ser fariseu. Lembra do exemplo do balãozinho de gás que demos aqui? Pois é assim que a banda toca. Para aqueles que não conseguem enxergar e acham que tudo isso é conversa fiada de redes sociais, vale a pena estudar um pouquinho mais, porque uma sociedade informada é uma sociedade livre. Ficamos hoje por aqui com esse programa de análises. Se você gostou, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder. Nós agradecemos bastante. E obrigado mais uma vez pela audiência, que tem crescido demais. Obrigado mesmo. Um forte abraço, obrigado pela companhia. Tenham todos um excelente fim de semana e nos vemos de novo na próxima. Até lá.